Olá! Sabe que quanto mais eu estudo yoga, mais leio, mais faço cursos e aulas, pesquiso, reflito, mais eu me surpreendo com a enorme habilidade dos indianos em criarem um sistema de compreensão do funcionamento da mente tão sofisticado quanto esse. Pense que é no contexto do yoga que surge essa ideia de meditação, que ela se fortalece, né? Todo o objetivo do yoga é ir em direção à meditação. Tantas outras coisas que acontecem nos processos de yoga estão apontando para a meditação. A meditação traz essa ideia de que eu consigo me desconectar por uma série de processos, né, por algum motivo, dentro de um caminho bem estabelecido, eu consigo me desconectar dos objetos todos externos, de toda a minha necessidade de ver coisas, olhar coisas, sentir coisas, ouvir coisas, comer coisas, cheirar coisas, e me volto para dentro. Só que esse para dentro não é um para dentro aleatório, porque a gente faz isso muitas vezes. Quando a gente está triste, chateado com alguma coisa, a gente fica lá remoendo aquela coisa interna para dentro, assim, né? Então não é só isso, se voltar para dentro. É se voltar para dentro com uma qualidade mental específica, uma qualidade específica da mente, que é uma qualidade de uma clareza, uma vontade de entender. Não é uma qualidade onde eu fico preso em algum assunto, ruminando aquele assunto ali, mastigando aquilo, né? Isso a gente está super treinado em fazer, a gente faz muito bem isso. Quando a gente está cansado de fazer sozinho, a gente faz junto com outras pessoas. A gente conversa sobre as nossas questões e rumina, e mastiga, e leva para terapia e rumina mais. Isso a gente está super. A gente sabe fazer. Não precisa de uma construção muito específica. Basta começar a treinar, que aí você vai aprendendo. Né? Começa a falar e as coisas vão saindo. E é isso. A meditação é outra história. A meditação é quando você consegue sustentar a sua atenção em um objeto só por um longo tempo, de forma que essa atenção sustentada vai te trazendo cada vez mais envolvimento com aquele objeto, com aquela coisa. Obviamente que por objeto eu não estou falando das coisas que tem ao nosso redor, não estou falando da xícara, não estou falando do, sei lá, né? Da borracha, do carro, ou de alguma coisa que eu desejo, que eu gostaria de ter, algo assim. Não. Eu estou falando de algum conteúdo interno muito relevante, muito importante, algo que você, que porventura existe em você e você precise entender profundamente, porque entendendo esse objeto profundamente, tua vida toda fica melhor. O pressuposto do qual a gente parte é que tem algo em mim que eu não entendo. Existem estruturas todas em mim e eu não sei como é que isso funciona. Então eu preciso olhar para isso. É para isso que serve a meditação. Eu vou treinando uma habilidade de sustentar um foco por um longo tempo e vou treinando essa habilidade de foco em outras questões da minha vida também. Né? Porque afinal de contas, seria imaginar que aconteceria alguma mágica. Eu sentar para meditar e de repente minha mente ficar hiperfocada, ou simplesmente por eu sentar para meditar, minha mente vai se tornando hiperfocada. Talvez até aconteça, né? A insistência ali no exercício, tal, de todo dia sentar dentro do mesmo horário, fazendo a mesma coisa, tal. Mas isso pode ser treinado em tantos outros aspectos da vida, em tantas outras coisas que a gente faz. Na forma com que a gente se relaciona com os nossos sentidos, por exemplo, a gente pode treinar isso. Na forma como a gente lida com a nossa rotina, com o cotidiano, a gente pode treinar isso. Tem muitos jeitos de treinar essa atenção. Mas para que a gente saiba a direção correta que isso precisa ser treinado, para que não vire uma coisa de a gente ficar se podando demais, se torturando, né, se maltratando, assim, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Para que isso não aconteça, a gente precisa entender esse modelo dessa estrutura, porque não é a gente que vai descobrir, isso já foi descoberto. Esse que é o negócio. A gente só precisa colocar em prática os ensinamentos que estão sendo dados. A gente não vai descobrir nada de novo. Porque o yoga parte do ponto em que existe uma estrutura da mente, que é uma coisa que é básica, igual para todos nós,
e a partir dessa estrutura, enquanto um chão, uma base, que eu parto e vou me construir enquanto indivíduo ao longo da minha vida, ao longo das minhas experiências. Né? Então, a forma como essa estrutura existe já está dado. É do que os textos falam, é do que fundamentalmente, dentro da tradição de Krishnamacharya, é o Sankhya Karika, o Yoga Sutra e a Bhagavad Gita. A estrutura está presente no Sankhya. O Yoga Sutra e a Bhagavad Gita vão pegar aquela estrutura que está presente no Sankhya e vão trabalhar com ela de jeitos diferentes, apontando para um mesmo objetivo, mas usando intervalos e momentos específicos da vida de cada um de nós. O objetivo agora é dar uma leve explanada, assim, mas não é nem arranhar a superfície, é olhar para a superfície. Não vou nem encostar do que é o Sankhya. O Sankhya é um texto que tem, acho que 72 versos e 68 que são estudáveis, assim, que tem conteúdo mesmo. 68 versos. Nesses 68 versos, o texto fala do que é toda a estrutura da mente. Porque, para a gente, a estrutura que precisa ser compreendida é a da mente. O yoga vai entender que existe, grosso modo, duas grandes realidades que se interconectam e estão completamente relacionadas. A realidade do corpo, e portanto das coisas que estão para fora de mim, porque o corpo é uma dimensão externa de mim mesmo, e a realidade interna. A realidade interna é globalmente chamada de mente. Isso é a realidade interna, é a mente. Então, do que essa mente é formada? O que existe nela? Bom, da onde ela vem, como é que surge a mente, a gente não vai nem olhar aqui agora, não vou trazer esse assunto aqui. Vamos pensar numa coisa que está dada, está pronta, funcionando aqui agora, nesse momento. Nesse momento, tem uma parte da mente chamada Buddhi. Buddhi. Você já ouviu essa palavra em outro contexto? Buddha. Buddha, Buddhi, mesma coisa. Assume que é a mesma coisa. Buddhi. Bom, esse Buddhi é a porção mais profunda da mente, né? A mais abrangente, aquela que é uma grande nuvem gigantesca, assim, muito gigantesca. Né? Então, o Buddhi vai trazer a tendência fundamental da forma como eu vou me relacionar comigo mesmo e com o mundo. Buddhi vai ter porções em Buddhi que são mais opacas, que são mais duras, mais difíceis, mais obscurecidas. Terá outras partes em Buddhi que estão mais iluminadas, que têm mais clareza, mais transparência, mais percepção. O que Buddhi fala, fundamentalmente, é do humor básico com o qual a gente se relaciona com a realidade. Se a gente fosse dividir em dois grandes humores, seria algo assim. A realidade me oprime, a realidade me faz mal, os outros não me entendem, o mundo está contra mim. Uma outra percepção é: eu faço parte da realidade, eu estou vinculado com tudo o que acontece ao meu redor. Eu não estou à parte disso. Eu não tenho um grande poder de interferência na realidade, mas isso não quer dizer que eu não esteja profundamente vinculado. É só que a realidade é muito maior do que eu, logo o meu poder de interferência é muito pequeno. Né? Então a gente tem esses dois grandes campos que se misturam, assim, que se interrelacionam. Uma hora um grupo está mais presente, outra hora outro está mais fraco, mas obviamente, como você já sacou, o nosso caminho é fortalecer esse grupo de sentimentos que estão falando de mais clareza, de mais lucidez. A forma como está a Buddhi, o humor, o tom, o nível de luz, de clareza que existe em Buddhi, vai dar margem para o surgimento de 8 grandes grupos de comportamento. 8 grandes grupos de comportamento. O primeiro grupo é o grupo dos valores, da ética, Dharma. Qual a noção que eu tenho de conexão com esse todo aqui? Porque é absurdo dizer que a gente não tem uma conexão.
né? Eu não estou falando de uma conexão de você sentir as energias da realidade passando por você e filetes. Não é isso. É uma conexão bem objetiva, assim. A gente está gerando lixo, a gente está consumindo o mundo, a gente está transformando a realidade. As pessoas estão olhando para a forma como a gente se comporta no mundo, né? Estão se espelhando em nós, ou estão nos criticando, ou estão admirando, ou estão junto, ou estão contra, né? Estão a favor, sei lá, tem um jogo de pressões posto na realidade. Dentro de uma ideia, de um contrato, onde todas as pessoas compartilham dessa realidade, porque aqueles que não compartilham de uma visão de grupo, assim, geralmente são considerados, né, de fora dessa realidade, né? Então, qual que é a minha noção de envolvimento com isso tudo? Isso falando de natureza, né? Não só de cidades e relação entre pessoas também. E existe o oposto disso. O oposto é aquela visão mesquinha. É aquela visão em que o mundo me serve, em que as pessoas são diferentes, em que existem pessoas que são mais importantes do que outras pessoas. É um mundo em que o tom de pele define a importância da pessoa. É um mundo em que a relação com a própria sexualidade define a importância da pessoa, como se essas coisas não fossem as coisas mais absurdamente normais da realidade, né? Então, eu escolho um viés específico, aquele viés é o meu ponto de vista, me agarro aquilo, não me solto disso, porque eu preciso encontrar um jeito de ser importante. E ser importante é ser, né, passar por cima do outro, de algum jeito. Se não for possível fisicamente, pelo menos internamente, emocionalmente, em segredo, sei lá. Vou tentar fazer isso aí, né? Um outro campo de emoções é a sensação da busca por querer entender as coisas. É a sensação de querer saber mais. É a sensação de querer saber o que eu não sei ainda. E é a sensação de querer saber isso tudo sobre mim mesmo. Porque se tudo muda, as coisas estão se transformando e eu não tenho saída, eu tenho que ficar comigo o resto da vida, então que eu posso entender que história é essa aqui? Quem sou eu? O oposto disso é quando há essa ignorância, essa falta de percepção sobre quem eu sou e também não há muita vontade de ir atrás, né? Então, do jeito que tá bom, vida leva eu, vida deixa me levar, essa história toda, né? Vamos aí, que tá tudo certo. Vamos curtir essa história aí, vamos ver o que tá rolando e tirar o melhor disso e onde só o que me importa é a satisfação das minhas vontades e dos meus desejos. Aí a gente tem outro grupo. Outro grupo é aquele grupo de sentimentos e sensações que levam a gente a entender que há uma noção de pertencimento em toda a realidade, não de posse. Então é quando eu vou me dando conta que eu não preciso me vincular com as coisas com tanta sensação de aquilo é meu, preciso daquilo para me definir, né? Preciso de alguma coisa para que eu me reconheça, assim. Então eu preciso de objetos e preciso de pessoas e coisas, ideologias, conceitos, filosofias, religiões e tudo isso, né? Visões políticas e tal. Então quanto mais apegado eu estou às coisas, mais eu sofro. Quanto mais eu tenho essa sensação de uma relação dinâmica com as coisas, respeitando os contratos assumidos com cada coisa, respeitando as responsabilidades que eu assumi previamente com cada coisa, quanto mais eu tenho essa noção de dinamismo, onde eu vou soltando, né, de coisas que eu considerava mais impermanentes, né, mais temporárias, mais pueris, né, e vou me vinculando com coisas cada vez mais profundas, assim. Essas coisas mais profundas são sempre mais internas. Então, quanto mais eu trago essa sensação de desapego de uma coisa que é pueril para uma coisa e me apego a uma coisa que eu considero mais nobre internamente, mais eu solto das coisas ao meu entorno.
E por fim, né, tem esses dois grupos de sentimentos, onde um deles traz uma sensação de uma tranquilidade interna, de uma firmeza, de uma estabilidade, né, de uma clareza do que se está fazendo, do que está sendo feito, e a outra traz uma instabilidade, uma inconstância, um medo, uma falta de firmeza. Né? Então a gente tem esses oito grupos de sentimentos. A partir da combinação desses 8 grupos, a gente vai definindo a nossa sensação de eu. Então, abaixo de Buddhi está Ahankara. Ahankara é o que define essa sensação de eu. Quando eu digo eu sou o Ricardo, quando eu digo eu sou o Ricardo, eu estou falando a partir da perspectiva do Ahankara. O Ahankara é a individualidade, é a parte em mim que me reconhece separado da outra coisa. Tem eu, tem a outra coisa. Quanto mais, lá em Buddhi, sentimentos como uma falta de ética, como uma falta de vontade em se entender, como um apego às coisas, um apego excessivo às coisas todas, quanto mais isso está presente lá, mais a minha sensação de eu vai agir nessa direção. Então, eu preciso me proteger, preciso me defender da realidade, isso aqui é uma batalha, é uma guerra, tem que matar um leão por dia, tem que, sei lá, melhorar a performance, tem que dormir menos, tem que ser mais eficiente, mais focado para render mais e tal. E aí? Até onde isso aí vai? Né? Então, quanto mais esses sentimentos estão presentes dessa forma, mais a minha sensação de eu vai nessa direção. Mas a gente tem o outro lado também. Então, quanto mais os sentimentos lá em Buddhi vão na direção de uma responsabilidade ética, de um certo distanciamento, um certo desapego, uma certa noção, ou melhor dizendo, não desapego, mas mais presente uma noção da compreensão da constante mudança da realidade, da constante transformação da realidade. Quanto mais isso está claro para mim, quanto mais eu me sinto firme em mim mesmo, mais a minha relação de individualidade com o mundo vai se estabelecer a partir dessa lógica, de que eu estou separado enquanto indivíduo, mas estou posto dentro da coletividade. E aí as minhas ações vão nessa direção. As minhas ações vão mais de entrega, de oferta, de colaboração, de cooperação, de respeito à diversidade toda da realidade, respeito às formas todas de vida, respeito à própria natureza. Abaixo do Ahankara tem uma outra parte da mente, chamada Manas. Manas é a mente operacional. É aquela parte nossa que lida com as relações com o cotidiano. Fazer coisas. Trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, boa parte do processo de estudo, acontece em Manas, a diversão. É Manas que operacionaliza tudo o que está sendo feito. É o robozinho da história. É Manas que pega as informações internas todas e manda para dentro, e é Manas que pega as informações, que pega as informações externas todas e manda para dentro, e é Manas que pega as informações internas todas e manda para fora. Aí aqui a gente tem uma coisa muito importante, porque se eu entendo que tem uma parte da mente que faz isso, então eu posso entender também que essa parte da mente está muito intrinsecamente relacionada com toda a realidade aqui fora. Ela tem que estar muito voltada para a realidade aqui fora para entender essa realidade e processar para dentro e para entender como colocar as coisas para fora. Sendo assim, e sabendo que a realidade muda constantemente, Manas está muito sujeito a essas mudanças todas da realidade. Se eu estou com sono, se eu estou com frio, se eu estou com fome, se eu estou com calor, se eu estou com desejo de alguma coisa, se eu estou enfastiado, se eu estou entediado, se eu estou doente, tudo vai estar acontecendo, vai estar aparecendo muito presente lá em Manas. Então, conclusão lógica, tenho que fazer coisas para dar um jeito em Manas, né? Para melhorar Manas. Porque eu vivo melhor. Se eu entendo que Manas está o tempo todo mudando assim, quando eu mudo de humor, é só eu entender que é mais uma mudança temporária. Não é uma grande mudança profunda. Uma mudança profunda aconteceria lá em Buddhi, onde estão as emoções mais difusas, assim,
né? Então requer, imagina, a quantidade de esforço que é necessário para mudar a Buddhi. Isso precisa ser considerado também. Vai precisar ter essa clareza de que a prática de yoga vai ter que ser sustentada por um longo tempo, com persistência, para dar tempo de causar interferência em Buddhi. Mas esse assunto eu vou falar em outro momento. Sobre a sustentação da prática, a sustentação do esforço no yoga. Outra história. Volta para manas. Então, se eu faço coisas que colocam manas nos trilhos, eu posso notar que, e consigo ir fazendo isso, eu posso notar que talvez seja mais fácil de lidar com essas alterações de humor do que eu esperava antes, do que eu imaginava antes. É só porque eu não tinha o meio para fazer isso. Então, quando eu começo a agir sobre manas, eu começo a sentir uma sensação de um pouco mais de tranquilidade. Junto ali com manas, um pouquinho abaixo, um pouco para o lado, um pouco para baixo de manas, um pouquinho espalhadinho, dentro desse mapa visual que você deve estar criando aqui, a gente tem os sentidos. Então, o yoga considera visão, audição, paladar, tato e olfato, como você com certeza conhece. E esses 5 sentidos são os sentidos de entrada de informação. Obviamente, eu toco e sinto textura, e sinto, eu como alguma coisa, eu cheiro, vejo, ouço, né? E a gente tem os 5 sentidos de saída de informação. Esse é interessante. Então a gente tem a boca, quanto à capacidade de expressão, de falar as coisas que estão acontecendo comigo, né? De trazer a minha vida, a minha realidade, os meus conceitos, as minhas ideias todas para fora, assim, para que o outro possa conhecer. Esse é um jeito de ação no mundo, né? Tem pessoas que são grandes oradores e esses oradores convencem multidões assim das coisas, né? Então, uma fala de interferir na realidade. O outro é as mãos, então, que manifestam o nosso desejo de agarrar as coisas para a gente. O outro sentido, os pés, que manifestam o nosso desejo de locomoção, de ir de um lugar para o outro atrás das coisas que a gente quer. O outro, os órgãos de excreção, que manifestam a necessidade de colocar para fora o lixo que não serve mais. E, por fim, os órgãos sexuais, quanto à busca por prazer e satisfação. Então, veja só, esses 10 sentidos, os 5 de percepção e os 5 de ação, esses 10 sentidos, já dão alguns indícios para a gente também, né? De como é que a gente está se sentindo, a necessidade que a gente tem de estímulo de cada um desses sentidos. Isso já vai dando um pouco mais de clareza como é que a gente está. Então, entender os sentidos, o corpo, ou melhor, entender o corpo, como é que o corpo funciona, os sentidos sobre o corpo, manas sobre os sentidos, Buddhi, Ahankara sobre Buddhi, sobre manas, e Buddhi sobre Ahankara, entender essas dimensões todas e toda uma série de outras particularidades que existe nessa complexidade toda, é o objetivo de estudo do Sankhya. O Sankhya é a sustentação do yoga. Lembra que eu falei no começo do vídeo, né? Eu estudei Sankhya com meu professor por 2 anos e meio, num estudo muitíssimo interessante, né? Em encontros semanais, basicamente, né? E aí, depois disso, eu continuo estudando e estou estudando de novo com ele, num grupo, e dou cursos, dou aulas de Sankhya. Então, dou aulas individuais e aulas em grupo. Mas assim como eu, tenho um grupo de amigos, um grupo grande de pessoas, que são amigos dentro de uma sangha de yoga. Somos todos alunos do professor Jorge. Alguns são meus alunos e alguns são alunos de outros amigos meus, mas são pessoas que estão aptas a ensinar isso, que já estudaram e podem ensinar. Na descrição desse vídeo no YouTube eu vou deixar um link para o site do meu professor, onde tem o perfil e o contato desses professores todos. Dá uma olhada lá, entre em contato com alguém, porque, olha, ter um processo de yoga, um processo como esse, assim, é uma coisa riquíssima. Riquíssima. E já vou dizer uma coisa para não deixar nenhum preconceito pré-estabelecido. Eu tenho alunos de todos os tipos. Eu tenho aluno que é dona de casa, professor de yoga, promotor de justiça, advogado,
antropóloga, sei lá, que está no doutorado, psicanalistas, educadores físicos, médico, e assim como eu, os meus amigos todos, também professores de yoga dentro da tradição de Krishnamacharya, atendem uma diversidade gigantesca de pessoas e de faixa etária diferente também. Minha aluna mais nova tem 16 anos e o mais velho já teve 95 anos. Então é um processo. Aliás, outra coisa, eu atendo católico, umbandista, espírita, ateu, né? Então, essa forma como a gente entende e reflete sobre yoga é um processo que é muito útil para todo mundo, não importa o teu campo de atividade. Bom, é isso. Um abraço e fique bem. Tchau.